Bom dia, como está você? Vamos começar a estudar um pouquinho? Vem comigo, vamos! O dia já amanheceu, tá um sol lindíssimo, um dia convidativo para a gente estudar, aprender, crescer a cabeça. Nada melhor do que a gente aprender todos os dias. Vamos comigo? Nós vamos ver hoje área de figura plana. Aliás, nós vamos fazer alguns exercícios. Por quê? Porque você já sabe, a área de figuras planas é só uma revisão que nós vamos fazer. Então, eu vou fazer com você alguns exercícios. Começa na página 176 do livro de vocês. Página 176. Então, olha só. O primeiro que eu quero fazer com vocês é o exercício 2. O exercício 2 fala assim, qual é a área do terreno da figura a seguir? Não preciso desenhar, porque você tem o seu livro, mas o desenho é mais ou menos isso aqui. O exercício 2, o desenho é mais ou menos isso aqui, ó. Desenhar é o meu forte, coisa mais linda que fica meu desenho. Perceba, praticamente um trapézio que nós temos. E como ele dá as seguintes medidas? Nós temos aqui 11 metros, aqui nós temos 26 metros, e ele faz isso aqui, ó. E ele diz que esse pedaço aqui é exatamente 7 metros. Nós temos um 90 graus aqui. Aí ele pergunta assim, qual é a área? Bom, se você perceber, parar e observar um pouquinho, nós temos aqui duas figuras. Nós temos um retângulo e nós temos um triângulo. O que a gente faz? Simples assim. A gente faz a área do triângulo, a gente faz a área do retângulo separadas, e aí a gente soma. A área do retângulo é exatamente base vezes altura. Então, eu teria 26 vezes 11. Simples assim, 26 vezes 11. Olha só, pessoal, na realidade, esse 26 vezes 11, eu tenho exatamente 286 metros quadrados de área retangular, 286 metros quadrados. Achando a área do triângulo, você sabe que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, minha base aqui, se você olhar, ela é paralela ao lado do retângulo. Então, eu teria minha base é 26, minha altura sempre forma 90 graus, minha altura é 7, dividido por 2. Inclusive, o 26 por 2, podemos simplificar, que dá 13. Aí, a gente tem aqui, ó, 13 vezes 27. 13 vezes 7, nós temos exatamente 91 metros quadrados. Bom, agora a área final, a área total, que a gente poderia chamar, ou área final, seria 286 mais 91. 286 mais 91, nós temos exatamente 377 metros quadrados de área dessa figura. Simples assim, fácil assim. O exercício 3, só praticar, tá, pessoal? É praticar. Você já viu isso desde o 8º ano, desde o 7º ano, a gente já vê área. Isso aí é prática. Simples assim. Número 3. Número 3, nós temos um paralelogramo. Olha só que interessante. Nós temos isso aqui, ó. Nós temos esse paralelogramo. Ele diz que este lado aqui mede 8 centímetros. E olha o que ele faz. Ele faz isso aqui, ó. Formando 90 graus, ele fala que é 3 centímetros. É tudo em centímetros. Gente, a área do paralelogramo também é base vezes altura. Ai, Del, qual é a minha altura? Eu não tenho. Qual que é a minha base? Isso aqui é base, que é altura? Não é. Porque base e altura sempre vão formar 90 graus. Se você olhar, nós temos aqui, ó, base formando com a altura 90 graus. E ele está dando o valor. Então, a minha área aqui é 3 vezes 8, que é igual a 24 centímetros quadrados. Simples assim. Letra B. Letra B, ele me dá um triângulo dessa forma assim, ó. E aqui, ele fala que é 10 centímetros e aqui ele forma 90 graus. Opa, formou 90 graus, é base e altura. Eu tenho 6 centímetros. Simples de novo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2.
minha base é o 10. Por quê? Porque eu tenho a altura formando 90 graus com a base. Então, eu teria 10 vezes 6 dividido por 2. Gente, eu posso fazer 60 dividido por 2 é 30. Ou eu poderia já simplificar o 6 por 2, que dá 3. 3 vezes 10, 30. Então, a minha área é 30 centímetros quadrados. Exercício letra C. O exercício letra C, olha só. O exercício letra C, a gente tem outro triângulo, bem feinho o triângulo. Nem sei se eu consigo desenhar. Ele é mais ou menos isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Aí, esse triângulo, ele fala que aqui é 2 centímetros. Aí, olha o que acontece. Aí, ele faz isso aqui. Exatamente isso aqui. E ele fala que isso aqui é 5 centímetros. Gente, isso aqui não é altura, isso aqui não é altura. Está aqui a altura. Ele está me mostrando a altura desenhada externamente, não faz diferença nenhuma. Como é um triângulo, a área é igual a base vezes altura dividido por 2, ou seja, 2 vezes 5 sobre 2. 2 vezes 5, 10 dividido... Ou aqui, ó, que dá 5 centímetros quadrados. Bom, aí eu tenho o exercício 4, que está na página 177. O exercício 4, que está na página 177, ele é um pouquinho diferente. Ele me dá um retângulo dessa forma aqui. Ó. E aqui, ele desenha um triângulo. Aí ele faz isso aqui, ó. Esse pedacinho do triângulo aqui, ele chama de 3 centímetros. Daqui até aqui, tá? Aqui até aqui. Aqui ele pinta. Aqui é tudo pintado, ok? Aí, ele fala que a altura desse retângulo é 3 centímetros e o comprimento aqui é 7 centímetros. É o que ele deu essa informação. E ele pede a área da região colorida dessa figura. Bom, eu preciso de achar, olha só, eu preciso de achar a área da região colorida. Mas se você observar, nós temos algumas situações aqui. Dessa região colorida, desse retângulo inteiro, foi tirado a área de um triângulo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer a área do retângulo normal, simples assim, 3 vezes 7, 21, já acabou a área, difícil assim. E faço a área desse triângulo. E o que eu vou fazer? Aí eu pego a área do retângulo, que é 21, e diminui da área do triângulo, porque a área que está sendo pedida aqui é apenas a área colorida. Então, eu teria isso aqui, ó. A área do retângulo seria base vezes altura, 3 vezes 7 é igual a 21 centímetros quadrados. Aí eu venho com a área do triângulo. A área do triângulo é base, 3 centímetros, vezes altura, 3 centímetros. Eu não estou vendo a altura, gente. Percebe que a altura do triângulo é a mesma altura do retângulo. Então, a base do triângulo é 3 e a altura aqui também é 3. Dividido por 2. 3 vezes 3, 9. Dividido por 2, 4,5. Ou você pode deixar 9 sobre 2. Bom, agora, como ele quer a área da região colorida, eu vou ter a área final é igual a 21 menos 4,5. A área final... se fosse 20, eu teria 15,5. Como é 21, eu tenho 16,5 centímetros quadrados. Ok? A próxima, letra B, dessa mesma número 4, que é a área da região colorida, eu tenho aqui, ó, preste atenção aqui comigo. A gente tem um triângulo agora. Ó o meu triângulo. Esse triângulo, ele tem 5 centímetros de altura. 5 centímetros de altura. E a base dele é 6 centímetros. Daqui até aqui, eu tenho 6 centímetros. Só que dentro desse triângulo foi desenhado um paralelogramo. Olha aqui, ó. Foi desenhado esse paralelogramo.
Esse paralelogramo, no próprio desenho, ele fala que ele tem 2 centímetros, certo? Aqui a figura é pintada. O triângulo é pintado, foi tirado apenas o paralelogramo. Eu tenho 2 centímetros de altura e a base desse paralelogramo é 4 centímetros. E ele pede a área da figura colorida. Mesma coisa, pessoal, igualzinho. A gente faz a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, faz a área do paralelogramo, que é base vezes altura, 4 vezes 2, 8, simples assim, e diminui um pelo outro, que é a área final que a gente quer. Então, eu teria aqui área, vou chamar de área 1, que é o triângulo, base vezes altura dividido por 2. 6 dividido por 2, eu tenho 3. 3 vezes 5, 15 centímetros ao quadrado. Ao quadrado. A área 2, que é a área do paralelogramo, eu tenho 4 vezes 2, que dá 8 centímetros quadrados. Bom, aí, qual é a minha área colorida? Minha área final é exatamente 15 menos 8. Se fosse 16 menos 8, seria 8, mas como é 15 menos 8, eu tenho 7 centímetros quadrados. Certo? E por último aqui, que eu quero fazer com vocês, volta um pouquinho a apostila de vocês, eu quero fazer exatamente áreas de círculo, que está na página 178, área de círculo. Vocês, a página 178 eu deixei para vocês resolverem como exercícios. Mas eu quero fazer 2 que trabalham círculos, para a gente relembrar algumas coisinhas. Vamos juntos? Olha só, página 178. Página 178. Nós temos assim, o exercício exercício 10. O exercício 10, letra A, ele dá um círculo. Como ele deu um círculo, aí ele deu exatamente que no diâmetro você tem um triângulo. Ele fala assim, ó, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 8, e a altura desse triângulo, também, lógico, gente, vamos entender algumas coisas aqui. Por que é tudo 8 aqui? Primeiro, porque aqui eu tenho um diâmetro. O diâmetro são 2 raios, então esse pedaço é um raio, esse pedaço é um raio, somando eu tenho 16, porque é um diâmetro, que é a base do triângulo. Por que a altura do triângulo é 8? A altura do triângulo é 8 porque é outro raio. Por que é raio? Porque ele sai do centro e vai até a circunferência, que é o raio, 8 também. Então, essa medida e essa medida é a mesma, são todos raios. Aí você fala assim, Adel, então aqui também é 8. Não, aí eu já não tenho raio. Aqui eu tenho uma corda, corda e corda, não tenho raio. Não é necessário eu calcular, não vou calcular, não é raio. O raio parte do centro da circunferência até a circunferência. Bom, ele pede para a gente calcular de novo a área pintada. A área pintada aqui é a área do círculo, tirando o triângulo. Então, começando com a área do círculo, eu tenho πr ao quadrado. Nós vamos usar π como 3,14. Então, eu teria aqui, ó, 3,14 vezes raio ao quadrado, 8 ao quadrado, que seria 64. Pessoal, a área do meu círculo seria 3,14 vezes 64. A área do círculo, nós temos 200,96 centímetros quadrados. Aí nós vamos para a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Vocês estão olhando aqui que a minha base é 16, não é 64 e nem muito menos 8. 16, 8 mais 8. Então, eu teria 16 vezes a altura, que é 8, sobre 2. 16 dividido por 2, simplificando, né? Tenho 8. 8 vezes 8, 64 centímetros quadrados. Bom, agora eu vou diminuir. Então, final da minha história é a área final, né? Vou chamar de área final aqui. É exatamente 200,96
menos 64. Bom, 200 menos 64 seria 140, 138, né? Eu acho. 138. Opa, 138 não, 136, né? Opa aí. 136,96. 136 aqui vai 10. 9, 10, vai 1. 200. É isso mesmo. Minha área final, 136,96 centímetros quadrados. E a última de hoje, letra B. A letra B nós temos, olha que interessante, nós temos um círculo. Nesse círculo, ele me dá um trapézio, ele fala que o diâmetro do círculo daqui até aqui, gente, daqui a daqui seria a mesma coisa de fazer isso aqui. Ele fala que o diâmetro é 8, certo? E ele desenha para mim um trapézio. Deixa eu tirar aqui. O trapézio está aqui, ó. Ele desenha esse trapézio. Ele fala que aqui é 3, aqui é 5, e aqui ele fala que é 2. Inclusive, está aqui fora mostrando que é 2. E ele pede de novo a área da figura pintada. Claro, eu vou fazer a área de novo do círculo e diminuir da área do trapézio. Então, a área do círculo é πr ao quadrado. Π 3,14 vezes raio. O diâmetro da minha circunferência é 8. Meu raio é 4. 4 ao quadrado. Não é 8, 16, né? Então, a área da minha circunferência, eu tenho 3,14 vezes 4 vezes 4, que eu tenho 16. 3,14 vezes 16, 50,24. Só que eu tenho que tirar a área do trapézio, pessoal. Não esqueça que a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Não esqueça essa formulazinha da área do trapézio. Aí, eu tenho quem seria a minha base maior, quem seria a minha base menor do trapézio. A área do trapézio seria, base maior eu tenho 5, base menor eu tenho 3, vezes a altura, que é 2. Aqui é a altura, dividido por 2, que é a área do trapézio. Bom, cortamos. Aí eu tenho que a área do trapézio é igual a 8. Legal. Bom, agora eu tenho minha área final, 50,24 menos 8. Área final, 42,24. Sem unidade de medida, porque ele não me dá unidade de medida. E com isso, nono ano, eu termino aqui o meu vídeo e vocês não terminam aí, vocês continuam os exercícios que vocês deverão fazer. Bom estudo para vocês.